Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor Jesus. Gratidão a todos que têm acompanhado os vídeos da irmã Josimere, todos aqueles que têm compartilhado. Sejam abençoados, você, sua casa, sua família, seus amigos, todos que você tem abençoado com a palavra do Senhor. Sejam tocados pela verdade que liberta. Amém, queridos? Vem comigo ler Bíblia. Estamos lendo as cartas de Paulo. Já lemos Romanos, já lemos 1º e 2º Coríntios e agora iremos iniciar hoje, segunda-feira, a Epístola de Paulo aos Gálatas. Se você tem uma Bíblia física, abra e vamos ler Bíblia juntos. Vamos crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Amém, queridos? Se você ainda não tem, ainda não possui alguma Bíblia aí onde você está no momento, só ouça a irmã Josimere, que a irmã Josimere tem prazer em ler para você. Amém? Que diz assim a Epístola de Paulo aos Gálatas. Prefácio e saudação. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ai, irmãos, só nessa saudação a gente já sente a glória de Deus nessa leitura. Vem comigo ler Bíblia? Oh, aleluia, Jesus. Versículo 6. A inconstância dos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, que distorcem, que deturbam a palavra do Senhor, né? Que não é como ela diz, sim como eles a interpretam. Então, se torna perigoso, né, irmãos? Mas já havia esse tipo de pessoas distorcendo o santo e glorioso evangelho para o povo dos Gálatas. Paulo continua falando no versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregar evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado, seja expulso. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, amaldiçoado. Então, irmãos, é perigoso pregar heresias que não estejam aqui, na santa palavra do Senhor. Por quê? Porque você pode pregar. Só que naquele grande dia do Senhor dizer assim, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos preparei desde a fundação dos séculos, muitos que pulam, que falam em línguas e que profetizam e que muitas vezes estão achando que estão no caminho do céu, naquele dia vão ser barrados, irmãos. Porque em nome do Senhor vão fazer milagres. Quem não é contra nós é por nós. Mas se estiver pregando um evangelho de fariseu, um evangelho hipócrita, o evangelho que não é o genuíno de Cristo Jesus, seja anátema. É isso que Paulo estava dizendo, irmãos. Então, amaldiçoados vai ser expulso do reino do céu, do reino do Senhor. Então, que nós venha pregar o que está aqui dentro, irmãos.
antiga aliança, nova aliança em Cristo Jesus, remissão dos pecados, crer que foi perdoado, não viver na libertinagem, não viver na liberalidade, não viver de qualquer jeito, renunciar a si próprio. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É difícil, mas é possível. Aleluia, Jesus. Versículo 10. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ele faz uma pergunta. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é o segundo homem. Não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Porque ele conhecia a lei, irmãos, ele defendia a lei de Moisés, ele não aceitava os cristãos que acreditavam em Cristo Jesus, até o encontro no caminho de Damasco. Nós já lemos, o livro de Atos, capítulo 9, onde fala ali que foi o encontro, a conversão de Paulo. Irmãos, Paulo volta a dizer que ele era um perseguidor, que ele vivia no caminho dos seus pais, na antiga aliança, perseguindo aqueles que não acreditavam em Cristo, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e fez promessa, vai voltar. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Porque Paulo ficou um tempo, irmãos, depois que ele aceitou a Jesus ali, teve a conversão, Ananias orou por ele, as vistas dele se abriu, voltou a visão de Paulo. Ele ficou um tempo, em Tarso, aproximadamente uns 3 anos, se eu não estou equivocada, e voltou a fazer as viagens, e voltou a fazer com mais ânimo ainda o que ele antes fazia perseguindo, agora ele fazia defendendo o povo de Deus. Versículo 18. Decorrido 3 anos. Aleluia, Jesus. Olha só a resposta aqui, Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então ele teve contato com Tiago, o irmão do Senhor, o primeiro Tiago que morreu depois de Jesus, o primeiro apóstolo, no caso, que morreu depois de Jesus, decapitado por uma espada, Ele ainda conheceu, ele teve contato com esse Tiago, irmãos, Eu não ouvi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito.
Aleluia, Jesus. Quisera todos ter esse sentimento dessa igreja, né? Que é aquele que veio lá do mundo, que aceitou a Jesus e hoje é um pregador do evangelho, ungido pelo Senhor Jesus. Agora glorificavam a Deus a respeito de Paulo. Você possa glorificar a Deus por aquela vida que sai lá do mundo. Ah, mas era tudo errada. Fez isso, fez aquilo. Ah, mas era tudo errado, fez isso, fez aquilo. Mas aceitou Jesus. Escreveu o nome no livro da vida. Começou a dar bom testemunho. Esqueça o passado dessa pessoa. Sai da antiga aliança. Largue as pedras da tua mão. Pare de apedrejar. Tenha misericórdia. Misericórdia quer e não sacrifício. Olha o que Paulo falou aqui, irmãos. Ouviam somente dizer aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Você pode glorificar a Deus pela vida daquela pessoa que você outrora conhecia e não achava que tinha um bom testemunho. Porém, o sangue de Jesus lavou, redimiu, perdoou. E hoje, pela infinita misericórdia do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, é um ministro da palavra do Senhor Jesus. E com muito amor ganha almas para o reino. Então glorifique pela vida desta alma, desta pessoa. Abençoe e não amaldiçoe. Amém, queridos? Capítulo 2 de Gálatas, para a honra e a glória do Senhor Jesus, que diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. 14 anos depois. Olha como ele pulou aqui na história que ele vem contando aos Gálatas. Subi em obediência a uma revelação. Eles expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Ele quis dizer, tivemos que entrar para a regra da circuncisão, né? E ele pregava que agora tinha que ser circuncidado no coração. Porque quem não vive mais a lei, guarda todos os dias, não somente o sábado. Sabe que Deus santificou todos os dias da nossa vida. E sabe que todos os dias nós temos que santificar a nossa vida a Cristo. Hoje não vivemos mais na lei, irmãos. Hoje nós vivemos em Cristo Jesus. Não queremos desfazer a fé de ninguém, nem tampouco desvalidar. O Senhor Jesus veio para cumprir a lei e cumpriu, ele conseguiu. Mas depois da cruz do Calvário, ele pagou todo o preço. Ele perdoou todos os pecados. Tudo foi pago por ele na cruz. E ele ainda nos dá um mandamento: amar o teu próximo como eu vos amei. Porque amar aquele que nos ama é fácil, mas temos que amar os nossos inimigos também. Então olha como é diferente a nova aliança, irmãos. Não é de qualquer jeito, há uma renúncia dos nossos próprios egos, que às vezes a gente quer ter razão para tanta coisa. E Paulo diz assim: os irmãos nos fizeram constranger-nos a voltar a circuncidar-se. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. Nem uma hora ele conseguiu ficar com essas pessoas que queriam voltar para a lei, irmãos. É isso que ele está dizendo aqui. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa.
Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Ele quis dizer, Pedro, ele pregava a circuncisão, ele não saiu totalmente da lei. Deus aprovou Pedro, mas ele também me aprovou quando eu prego a incircuncisão. Em Cristo Jesus circuncide o seu coração. Ele quis dizer que Deus operou de uma forma extraordinária nos dois ensinamentos. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Por quê? Porque o povo de Israel circuncidava, queriam continuar na prática e tentando fazer as ordens da lei. Amém, Deus aprovou o Pedro. Mas eu prego para os gentios não precisam circuncidar e Deus também me aprovou. Então hoje nós somos gentios, irmãos, hoje não precisa mais circuncidar, né? Para provar que é filho de Deus, é herdeiro do céu. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também me esforcei por fazer, obedientemente. Lembrar dos pobres. Um aconselhava o outro, né? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornava repreensível. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Olha só, irmãos, ele quis dizer que teve alguns que estavam ali comendo com os gentios porque eram incircuncisos, mas aí chegou Cefas, que era um dos apóstolos, e eles se afastaram com medo. Meu Deus, é muito forte. É muito forte isso aqui, irmãos. É muito forte. E hoje acontece isso ainda, tá? Versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Irmãos, esse versículo aqui é uma chave para quem quer viver a nova aliança, para quem quer entender o que é nós, gentios, conhecendo Jesus. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus, se não são judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Sabemos também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á acaso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me
constitui transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Irmãos, eu vou ler de novo esse versículo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se precisássemos viver, continuar na lei, irmãos, guardando o sábado, tirando o dízimo, como se fosse a lei, não estou aqui, irmãos, dizendo que não temos que abençoar a obra do Senhor. Muitos aqui estão contradizendo o que está sendo pregado, e isso é heresia, e isso não tem saído da nossa boca. A antiga aliança, a lei, prega isso, é Bíblia, e eles são judeus, eles fazem. Muitos lá já nem fazem, mas nós depois de Cristo, não adianta dar o dízimo e ficar falando dos outros, com uma língua bem comprida, com vestes de cristão, mas falando mal dos outros. Jesus foi o próprio a dizer, vós que dão o dízimo do endo, do coentro, mas ficam falando mal do outro. Então, façam isso, mas parem de fazer isso também. Jesus estava antes da cruz, mas depois da cruz. Todo pedido, tudo que o Senhor falou com os apóstolos, tudo que o Senhor orientou a Pedro, Pedro pedia tudo, irmãos. Eles vendiam tudo que tinham e seguiam a igreja. Claro que hoje ninguém vai fazer isso, vender tudo e ficar dependendo de pastores, de ministério. Mas então, o que é que ele fala e orientou? Nós já lemos lá em 2 Coríntios 9:6. Cada um contribua conforme o desejo do seu coração. Propôs no seu coração. Não com tristeza, mas com alegria. Por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria. E quem semeia muito, muito, colherá, cefará. E quem semeia pouco, pouco, cefará. Então, quanto mais você for alegre com a sua oferta no gasofilácio, levar o seu melhor para Deus, mais o Senhor vai te abençoar. Agora não fique na lei. A lei pedia o 10%. Essa é a verdade de quem vive a lei e de quem vive a nova aliança. Esta é a verdade, irmãos. É Bíblia, eu não estou pregando heresia. Nós estamos lendo. Paulo disse, eu não fui pesado para os irmãos, mas sabemos que é lícito que aquele que prega o evangelho viva da obra. Se tiver alguém que precisa se manter, que a igreja mantém. Eu, todavia, não quero isso. Que glória que eu vou ter se eu receber na terra? Eu quero receber a minha coroa de glória por eu dar a minha vida aos irmãos. Assim como Cristo deu a sua vida na cruz. Aí ele vem aqui e diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Pois Cristo morreu para quê? Para quê? Lá em Hebreus eles ainda explicam. Se a antiga aliança fosse perfeita, não era necessário vir uma segunda aliança. Esta que é perpétua, que é o sumo sacerdote para sempre, o Cordeiro de Deus. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amanhã, se Deus assim nos permitir, nós leremos o capítulo 3 de Paulo aos Gálatas. Deus abençoe, queridos.